Ótimo. Bom, boa noite a todas e a todos. Davi Luciano, em especial. Sejam muito bem-vindos para uma aula TBT, né? Nós voltamos ao passado e nos encaixamos aqui por volta de 2020, 2021, quando tínhamos então a nossa aula na modalidade remota. Acho que deve ser uma forma de matar a saudade que a PUC imaginou. Mas o que eu quero chamar a atenção para a gente poder começar, né, é que o meu objetivo no encontro de hoje, seja bem-vindo, Audrey, é trabalhar aqui com vocês uma continuidade da aula de ontem. A aula de ontem nós começamos a conversar sobre a figura dos procedimentos especiais, lembrando que esses procedimentos especiais eles estão topograficamente localizados lá no CPC, depois da fase de cumprimento de sentença, e a partir dali nós vamos ter algo em torno de 240, 250 artigos traçando esses procedimentos especiais. E esses procedimentos especiais, eles estão muito ancorados com a estrutura, a lógica do direito material que fundamenta, que justifica a sua interposição. Então, a escolha de um procedimento especial para a escolha de uma ação pelo procedimento comum ou pelo procedimento sumaríssimo, ela depende muito mais do direito material que nós estamos enfrentando. Quando esse direito material recebe pelo legislador uma proteção normativa diferenciada, eu vou intentar uma ação pelo procedimento especial. Se eu não encontro correspondência nesse procedimento especial, eu vou para o procedimento comum, se eu estou trabalhando aqui ou não com aquela opção pelo juizado especial, lembrando aqui daquele teto de 40 salários mínimos para o juizado especial estadual, cível e, eventualmente, para os juizados da Fazenda Pública, um teto um pouquinho mais alto de 60 salários mínimos. Bom, voltando. Na aula passada, nós começamos a conversar sobre o primeiro procedimento especial, inaugurado no livro pelo CPC, que é o procedimento de consignação em pagamento. Procedimento esse, cujo objeto é permitir o devedor se desvincular de uma relação jurídica de direito material. Ou seja, o devedor ele está numa situação que ele não consegue, seja pela mora do credor, seja por ignorar a pessoa do credor, saber para quem essa petição inicial seria dirigida e, eventualmente, diante de uma situação de recusa desse suposto credor. Hoje, nós vamos trabalhar com um procedimento, então, diferente, né? Nós vamos trabalhar aqui com a famosa ação de exigir contas. A ação de exigir contas, ela aparece para nós no Código de Processo Civil, no dispositivo de número 550. Eu vou colocar aqui o artigo 550 espelhado, para que vocês possam me acompanhar, ao mesmo tempo que eu vou, eventualmente, fazer a utilização aqui de um quadro branco, traçando aqui o esquema da nossa aula previamente preparada. Bom, o que acontece aqui, né? O artigo 550, ele define para nós a primeira normativa da ação de exigir contas. Se vocês procurarem esse mesmo procedimento no CPC de 73, ele tinha um nome diferente. Ele tinha o nome de ação de exigir contas. Desculpa, ação de prestação de contas. E essa ação de prestação de contas, ela era uma ação que a gente chama de natureza dúplice. Bom, por que eu chamo ela de ação de natureza dúplice? Porque ela poderia ser proposta tanto pelo
credor das contas quanto pelo devedor das contas diante de uma situação de mora no aceite dessas contas pelo seu destinatário. O Código de 2015, ele modifica a estrutura e, bom, nessa modificação, ele transforma aqui esse procedimento especial do 550 em um procedimento especial cujo seu autor, portanto, seu legitimado ativo, obrigatoriamente é aquele titular do recebimento de contas. Bom, observem aqui o texto, né? Então, quem tem a legitimidade para propor esse procedimento especial é única e única exclusivamente aquele credor das contas que deverão ser propostas por outra pessoa. Bom, aqui cabe uma reflexão prévia no campo do direito material, né? Quando vocês pensam o seguinte, tá, o que essas contas que o Pedrão está falando? Eu não estou entendendo que contas são essas, né? É a conta do boteco? Nós estamos falando do quê aqui? Bom, vamos lá, vamos filtrar. Contas é um nome técnico, jurídico, contábil, que se dá para toda situação na qual alguém está administrando bens, direitos de outra pessoa. E em razão dessa administração, há gastos e, eventualmente, receita sendo produzida. Vou dar alguns exemplos de quem tem o dever de prestar contas, portanto, ocupará a posição de réu nessa ação, quando estamos diante de uma relação de direito material, na qual há uma administração, uma gestão de negócios alheios. Bom, pessoa número um. O gestor de uma pessoa jurídica, por exemplo. Seja ela uma sociedade empresária, seja uma sociedade não empresária, seja uma associação. Imagina, por exemplo, que eu, e isso é um caso real, posso dizer, eu, Flávio Pedron, eu contratei uma administradora de empresas para gerir o meu escritório. Disso resulta que, embora eu tenha uma capacidade de vigilância, principalmente a partir de softwares que me mostram todo o dispêndio econômico do escritório, bem como toda a receita que esse escritório pode gerar, é essa gestora que é responsável por pagar o aluguel, é essa gestora que é responsável por pagar os funcionários, é essa gestora que é responsável por pagar a conta de luz, por pagar a conta da internet, por pagar até mesmo o café que é comprado para ser utilizado no escritório. Resultado, ela não é a detentora daqueles bens. Ela é única e exclusivamente uma gestora. Bom, eventualmente eu posso virar para essa pessoa, que se chama Natália, e dizer: Natália, eu quero saber quanto você está gastando de café. Eu quero saber quanto essa cambada desse escritório, quanto que esse grupo de inútil está aqui tomando de café. Eu quero saber qual é o café que você está comprando para essa galera. Eu quero saber quanto custou o aluguel. Eu quero saber como fica a renegociação do valor da bolsa do futuro estagiário que nós vamos contratar. Enfim, o dinheiro que ela administra não é dela. O dinheiro que ela administra, na verdade, pertence à pessoa jurídica da qual eu, bem como meus outros 4 sócios, somos sócios. E, portanto, ela tem o dever de prestar essas contas. Bom, situação número 2, também muito comum, o síndico em um edifício, em um condomínio etilício, ele tem periodicidade que realizar, pelo menos diz a legislação do Código Civil, uma vez por ano, a sua prestação de contas do exercício anterior. Então, ele vai mostrar para os seus cocondôminos quanto que ele gastou, quanto que houve de receita, se há um condômino inadimplente, se ele está cobrando, se ele não está cobrando, etc, etc, etc. Bom, situação número 3, eu posso contratar uma, por exemplo, empresa para administrar um imóvel da minha propriedade e ela se torna gestora desse imóvel e, portanto, cabe a ela verificar
se o imóvel está sendo alugado, verificar quanto de despesas tributárias esse imóvel pode estar me gerando, etc, etc, etc. Outra situação que pode envolver aqui a possibilidade de eu exigir contas, e aqui é uma situação real, diga-se de passagem, eu posso pleitear em face da editora que publica meus livros uma prestação de contas para que ela me conte quantos livros foram publicados, quantos livros foram vendidos e, consequentemente, quanto que eu teria de direitos autorais para receber e, eventualmente, quanto que ela pretende me pagar esses direitos autorais. Mais recentemente, a gente tem um posicionamento até bastante interessante do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, fazendo um verdadeiro overruling da sua jurisprudência e admitindo que o pai ou mãe que não tem a guarda dos filhos tem direito de pedir uma prestação de contas em face daquele pai ou mãe que está agora gestando as contas do recebimento da pensão e aplicando no sustento e na manutenção dos seus filhos. Então, esse pai ou mãe tem direito de virar para o outro e dizer o seguinte: espera aí, eu pago hoje uma pensão de 3 salários, 4 salários, eu quero saber como é que está sendo gasto, eu quero saber quanto custa a escola, eu quero saber se meu filho está fazendo aula de futebol, de natação, de, sei lá, taekwondo, eu quero saber se está fazendo kumon, eu quero saber como é que ele está comendo. Se você está me entregando um gasto onde, na verdade, o menino não está comendo comida saudável e está comendo porcaria do McDonald's, por exemplo. Ou seja, todas essas situações eu estou lidando com alguém que está recebendo dinheiro de outra pessoa para administrar um patrimônio que não lhe pertence. E quando há alguma dúvida acerca de como essa gestão está devidamente sendo desempenhada, eu vou poder utilizar a ação de exigir contas. Né? Então, se essas contas não forem prestadas, por exemplo, anualmente, pelo síndico em uma assembleia até abril de cada ano, diz o Código Civil, se o administrador de uma pessoa jurídica, sócio ou não, ele não presta essas contas também na periodicidade em que essas contas são reclamadas, eu posso mover uma ação de exigir contas. O pressuposto básico para pensar a ação de exigir contas é a existência da mora, ou seja, do inadimplemento daquele que deveria ter o dever de prestá-las a partir do momento que essas contas lhe foram solicitadas. É claro que se eu nunca as pedi, não tem o que o sujeito me entregar. Ele não tem como saber, a não ser que haja uma obrigação legal, que eu tenho que prestar essas contas para ele. Né? Então, há uma necessidade de um elemento, vamos dizer aqui, que constitua em mora o devedor, e o ideal é que isso seja feito documentalmente, para que a gente possa pensar aqui a ação de exigir contas. O interessante é que, da forma com qual eu estou traçando esse cenário, eu já consegui identificar quem é o autor, é aquele credor das contas, lembrando que as contas, do ponto de vista do direito civil, será sempre uma obrigação de fazer, eu preciso escriturar. As contas elas não são satisfeitas pelo simples fato de eu entregar documentos, eu preciso planilhar esses documentos, eu preciso de contabilmente estabelecer uma relação de receitas e despesas para que eu saiba, eventualmente, a existência de um saldo no meio dessa operação toda. Fica clara essa ideia? Agora, do ponto de vista, né, da legitimidade passiva, então as contas serão exigidas daquele que tem, por lei ou pelo contrato, o dever de prestá-las na periodicidade que a lei ou que o contrato vier a fixar, estando em mora este devedor, barra, réu da nossa ação.
Só que a ação de exigir contas, ela tem uma característica que é uma característica extremamente interessante. Extremamente interessante. Ela é uma ação dúplice. Quando eu me refiro ao fato de que a ação de exigir contas ela é uma ação dúplice, eu quero dizer que, ao final do processo, podemos apurar tanto um saldo a favor do credor das contas, quanto um saldo a receber do devedor das contas. Vamos imaginar que o síndico de um condomínio ele acaba empregando dinheiro próprio para custear as despesas desse condomínio. Então, ele tira do bolso, do próprio bolso, valores para pagar luz, para pagar faxineira, para pagar, enfim, as despesas de manutenção daquele condomínio, né? Ao final, uma ação de exigir contas pode acabar entregando para nós a ideia de que esse síndico, ele, como pôs dinheiro do próprio bolso, ele tem dinheiro a receber do autor da ação. E aí, de uma forma bastante curiosa, uma eventual fase de execução terá o réu e não o autor da ação como seu provocador. E, portanto, como seu, vamos dizer, legitimado a exercer uma pretensão, às vezes até mesmo expropriatória, porque o credor das contas se torna devedor de um direito de crédito. E, portanto, enquanto devedor de um direito de crédito não cumprido, a própria sentença pode estabelecer a necessidade do vínculo de pagamento. Então, a ação de exigir contas, ela tem um mix, que eu costumo dizer de caixa de Pandora. No primeiro momento, você pode achar que há um valor para você receber, e por isso você provoca a ação, mas depois você pode descobrir que, na verdade, o réu pagou mais do que devia, e, na verdade, agora é você quem vai ter que pagar. E, graças à ação que você moveu, você vai autorizar esse réu a executar você para obter a satisfação do crédito dele, né? Então, resultado, diversos advogados movem a ação de exigir contas para os seus clientes sem antes ter um diagnóstico mais claro e mais preciso se esse cliente realmente, ao final da ação, ele vai ter um crédito ou ele vai ter uma despesa. Percebam como isso pode acabar se transformando num tiro no pé e gerar um prejuízo econômico que talvez não existisse se a ação não fosse proposta, né? Então, a ação de exigir contas, ela exige do profissional da advocacia cuidado, atenção, parcimônia, verificar de maneira clara e de maneira suficiente se realmente há um saldo para receber ou se eu estou diante da situação reversa e, às vezes, pode ser o caso de você virar para o seu cliente e falar o seguinte: larga de ser idiota, não move essa ação, porque, na verdade, essa ação ela pode acabar te prejudicando. Mas, como diria o ditado, sai um bobo de casa todo dia, né? Enfim, às vezes o cliente vai optar, ainda assim, por correr esse risco. Bom, conselho, tudo aquilo que você eventualmente advertir o seu cliente em termos de risco, principalmente na ação de exigir contas, o faça documentalmente. Mande um e-mail, pegue a assinatura, porque depois o sujeito vai virar e dizer o seguinte: poxa, mas eu te contratei, eu vou ter que pagar? Pode ser que sim, pode ser que sim. Né? Eu vou depender das provas que vão ser produzidas, eu vou depender do direito material, eu vou depender de um universo de fatores que vão desencadear resultados absolutamente diferentes. E, portanto, como advogado, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma responsabilidade de aconselhar bem ou mal a adoção desse procedimento, né? Então, é um elemento
que, de certo modo, uma atenção, um zelo precisa ser assumido pelo advogado que vai encabeçar a propositura dessa ação para evitar maiores problemas, maiores recomendações que o cliente vai trazer. Nunca se esqueçam, gente, que o cliente sofre de uma síndrome que eu chamo a síndrome da culpa do Homer Simpson. Né? Afinal de contas, tem aquele meme do Homer onde ele diz que a culpa é dele e ele transfere para quem ele quiser. E ele vai tender a transferir para vocês. Vai cair na conta de vocês a responsabilidade por qualquer aconselhamento, mesmo que você eventualmente tenha dito, não acho que você deva fazê-lo. Mas se você fizer, saiba que eu estou te contando que você vai cair no buraco, né? Às vezes você pode ter no máximo aquele gostinho de virar e dizer, eu te disse, né? Eu te disse que aquilo ia dar errado, mas, enfim. Cliente, gente, é um negócio complicado, tá? Então, enfim, né? Faz parte, faz parte. Então, o que que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, logo nesse momento inicial? A ação de exigir contas, ela vai ter, diferente do procedimento comum, duas grandes fases. Duas grandes fases. Na primeira fase, nós vamos discutir se eu tenho ou não o direito de pedir as contas que eu estou pedindo. E essa fase ela vai terminar exatamente com uma decisão interlocutória de mérito, portanto, típica na forma do artigo 356, que vai dizer para mim que, se houver o direito às contas, haverá uma segunda etapa, que só haverá se eu tiver o direito às contas, onde essas contas serão agora prestadas e debatidas e discutidas. E aí, ao final, eu terei uma sentença que, na verdade, vai estabelecer para mim se eu tenho um direito de crédito ou se eu tenho um débito a ser pago para o réu da ação. Então, são exatamente dois momentos sequenciados, lógicos, onde, primeiro, nós vamos discutir se eu tenho direito às contas e, num segundo momento, discutir propriamente essas contas e o resultado que essas contas nos entrega, né, aqui, a apuração dessas contas, que implicando, muitas vezes, a apuração de um saldo credor ou de um saldo devedor. Enfim, as duas possibilidades podem acontecer. Podem acontecer. Bom, percebam aqui que, diante desse cenário, é extremamente interessante que, na ação de exigir contas, o réu é citado não para comparecer em uma audiência de conciliação. Nós não vamos perder tempo com a audiência de conciliação ou de mediação do artigo 334. O réu será citado para que ou um ou outro, ou seja, ou ele preste as contas e, no momento em que ele já entrega essas contas, ele assume, ele confessa e reconhece o direito de contas do autor, ou ele vai contestar única e exclusivamente o direito de exigir essas contas. Como eu disse ontem, quando nós estamos diante de uma situação de um procedimento especial, é comum que a amplitude de defesa do réu sofra algum tipo de elemento limitatório. O que eu quero dizer? O réu não tem aqui uma liberdade de discussão das suas contas ou da matéria oriunda do negócio jurídico, como ele teria, de uma maneira tradicional, num procedimento comum. Aqui, a defesa dele se resume a alegar que, de duas uma, as contas já foram prestadas, portanto, não existe mais direito. O que o credor está querendo é discutir as contas, mas as contas já foram prestadas, portanto, ele não está em mora, ele não está inadimplente.
ele cumpriu com seu dever contratual ou legal e as prestou. Beleza, e as prestou. Ou dois, que não existe o direito. Que não existe o direito. Ou porque não existe lei que o obrigue a prestar as contas, ou porque não existe determinação contratual fixando a obrigação de prestar as contas, ou porque, na verdade, não existe relação de direito material entre eles. É uma situação aqui bastante interessante, porque, observem, a única defesa de mérito indireta que o réu pode apresentar é dizer que ele já prestou as contas. Esse é o único fato novo. As contas já foram prestadas. Do que você está reclamando? Você não viu, não? Eu prestei, está lá. Foi publicado, foi enviado para você por e-mail, sei lá, por carta, enfim. Você não recebeu, não? Bom, ou ele vai ter que trabalhar com uma defesa de mérito direta, onde ele vai dizer o seguinte: não temos relação de direito material. Tipo, autor, eu não tenho contrato de gestão de nenhum bem ou direito seu. Do que você está falando? Bom, imagina uma situação até interessante, né? Uma editora de livros, ela tem que prestar contas para os seus autores de quantos livros foram impressos, de quantos livros foram vendidos, qual o preço de venda desses livros e qual a quantidade de direito, o valor de direito autoral, eventualmente a ser apurado e depositado. Bom, beleza. Qual é o problema? Ela poderia trazer, então, uma defesa de mérito direta, mas percebam que a defesa é frágil, onde ela diz o seguinte: que direito? Que livro? Eu nunca publiquei livro seu, não. Quem é você? Mas percebam que isso tem um nível de fragilidade argumentativa facilmente contornável pelo autor, principalmente com a utilização de provas documentais. Aqui, vocês vão observar que, de certo modo, no parágrafo 4º do 550, o próprio código, ele meio que já começa a sinalizar a ideia que, na grande maioria das vezes, o procedimento de exigir contas vai ser um procedimento onde as suas provas serão quase todas, na primeira fase, documental. Documental. E na segunda, talvez pericial, contábil, né, para verificar se de fato a planilha apresentada por quem tenha que apresentá-la corresponde a uma realidade, de que os documentos apresentados eles são verdadeiros, bom, etc, etc, etc. Então, observem de maneira curiosa como esse procedimento ele vai se movimentar, vamos dizer assim. Como esse procedimento ele vai se movimentar. Tem aqui um esquema, né, para poder orientar aqui a lógica de desenvolvimento do nosso case. Eu tenho a petição inicial e eu vou ter a citação do réu. Bom, réu foi citado logo depois do juízo realizar a ordem de citação. Não vamos ter audiência de conciliação. Eu vou ter aqui o prazo de 15 dias para que o réu se manifeste. O que o réu pode fazer? Bom, opção número 1, ele apresentou as contas e não contestou. Ele apresentou as contas, ele diz, realmente, autor, eu estou te devendo as contas. Pá, tá aqui. Contas entregues. Contas entregues. Se isso vier a acontecer, o autor, por força do parágrafo 2º do 550, terá 15 dias para se manifestar sobre as contas que o réu trouxe. Percebam que, nesse caso, de uma maneira bastante curiosa, aqui, ó, eu já comecei a fase 2. Eu já comecei a discutir as contas. Eu já não estou mais discutindo o direito a receber as contas. Então, o cenário já vai mudar de forma. Bom,
Nesse caso, o que está em jogo? Bom, saber se as contas estão certas. E para eu saber se as contas estão certas, eu vou analisar a documentação, eu vou analisar a planilha de contas trazidas pelo réu e, se necessário, perícia. Perícia contábil. Né? Então, nós vamos chamar um expert para ele apurar se realmente as contas trazidas pela planilha correspondem à realidade imaginada aqui. Bom, beleza. Beleza. Nesse momento, a gente precisa verificar, como consequência, qual será o julgamento que essas contas vão receber. Né? Então, o juiz vai verificar aqui se, eventualmente, as contas estão corretas e ele vai produzir a sentença. Peraí, o que houve? Ele vai produzir. Entendi, não. Peraí. O que houve com a minha caneta? Travou. Isso. Ele vai produzir. Ele vai produzir a sentença e essa sentença vai eventualmente apurar saldo. Ou seja, ela vai definir se quem deve é o autor ou é o réu. Bom, beleza. Ocorreu essa situação aqui, cumprimento de sentença. Processo de execução. Devedor vai ser intimado para pagamento, sob pena de multa, penhora, etc, etc, etc. Bom, beleza. Encerramos o primeiro ciclo, vamos dizer assim, de variáveis. No ciclo número 2, o réu apresenta as contas, mas contesta. Mas contesta. Aqui a gente tem uma posição jurisprudencial extremamente interessante. Embora, no plano fático, o réu possa apresentar as contas e igualmente contestar, vocês conseguem perceber que paira uma certa desarmonia lógica nesse comportamento? Ou seja, se o réu apresenta as contas, é porque ele reconhece que ele tem o dever de apresentá-las. Se ele contesta, é porque ele nega esse dever. Do ponto de vista da posição majoritária dos nossos tribunais, o réu não poderia fazê-lo de maneira dúbia, porque isso implicaria na anulação dessa contestação. A tendência básica é que, na verdade, o juízo entenda que ocorreu aqui um reconhecimento jurídico do pedido e que, na verdade, as contas, então, foram prestadas. E esse era o objetivo do autor. Logo, qual é o problema agora? Discutir as contas. E aí a gente volta ao cenário anterior. Eu posso precisar de perícia, eu posso precisar de testemunha, eu posso precisar, enfim, de provas para não mais discutindo o meu direito às contas, discutir as contas em si. Perfeito, perfeito. Eu vou ter o julgamento das contas, eu vou ter eventualmente sentença e apuração de saldo devedor com condenação a pagamento. Bom, beleza. Cenário de número 2. 3. Perdão, 3. O réu contesta e, portanto, não apresenta as contas, de modo que ele está negando a obrigação. Resultado prático, ele está virando para a gente e dizendo: eu não tenho obrigação de entregar conta nenhuma.
Bom, qual é o problema? Nós vamos muitas vezes precisar de prova documental ou não. Isso pode demandar uma audiência de instrução e julgamento para a gente poder saber se realmente o autor é ou não o credor das contas. Situação número 1, rejeição do direito às contas do autor. Resultado, o autor perdeu. Se o autor perdeu, o juiz simplesmente vai produzir uma sentença dizendo o seguinte: não tem direito, não tem contas para serem prestadas. Bom, acabou, acabou. Se eu não tenho contas, eu também não tenho crédito, né? Então acabou. Nada a se conversar. Autor, você tomou ferro, sinto muito, meu amigo, azar o seu. Bom, situação número 2. Ele acolhe o pedido do autor. Logo, condena o réu a prestar as contas, né? E aqui é uma questão interessante, porque o réu vai ter, então, um prazo de 15 dias para prestar as contas, que ele, então, foi condenado. As contas representam uma obrigação de fazer, né? Como eu já disse, ela implica necessariamente num comportamento no qual há uma conduta que deva ser desempenhada pela parte ré, já que ela é gestora. Mas e se o réu não apresentar as contas em 15 dias? Como é que fica? Né? Como é que fica? Como é que eu vou apurar um eventual saldo aqui? Bom, aí, de uma maneira bastante interessante, me permita voltar ao Código de Processo Civil, para a gente poder verificar aqui, né? Nós vamos ver uma situação interessante que vai então nos dizer o seguinte. Aqui, né? A decisão que julgar procedente o pedido condena o réu que preste as contas no prazo de 15 dias. E se ele não prestar, o autor estará autorizado a apresentar as contas com os elementos de prova que ele eventualmente tiver. Ele pode solicitar ao juiz, por exemplo, busca e apreensão de documentos que estejam com o réu ou alguma coisa do gênero para poder compor as suas contas. Mas agora quem vai apresentar as contas é o autor. Mas qual é o efeito prático? O réu não poderá impugnar as contas do autor. Significa que a gente vai, a princípio, considerar que as contas do autor são verdadeiras. E, eventual direito de crédito alegado pelo autor vai ser objeto de apuração. Entretanto, o parágrafo 6º abre margem para que o juízo realize, se ele entender que as contas do autor são exageradas, são erradas, são equivocadas, proceda a um exame pericial. E aí ele vai nomear um perito, e esse perito vai, então, entregar aqui essas contas para que elas sejam, então, objetos de análise. Né? Então, a ausência de contas por parte do réu não vai criar nenhum tipo de obstáculo para a nossa ação. O réu ainda assim será condenado e agora passo para o autor a possibilidade de apresentar essas contas. E aí o mérito das contas, como fase 2 do procedimento, vai ser apurado. Nós vamos verificar se eu tenho ou não tenho direito de crédito em questão. Lembrando que, ao final, o juiz pode, então, condenar o réu a um crédito presente nas contas do autor, mas que ele, réu, uma vez que ficou inerte, perdendo a oportunidade de apresentar as contas, perdeu a oportunidade de questionar as contas do autor. Observem que aqui
nós não estamos falando de revelia pela não apresentação das contas. As contas não se confundem com a contestação, mas as contas implicam que o comportamento omisso do réu vai sinalizar uma eventual litigância de má-fé, e eu poderia dizer que há aqui uma certa presunção, uma certa evidência em face do comportamento que vai ser então assumido pelo autor, já que o réu não quis colaborar com o processo. Ele vai ter aqui uma série de ônus a ser suportados, esses ônus serão suportados em razão da sua opção por inércia. Enfim. Voltando ao esquema anterior. Temos ainda uma quarta variável. Vamos imaginar que o réu se mantém inerte. Se ele não apresentou as contas, e se ele não apresentou contestação, mas por conta do último, ele vai ser considerado revel. Revel vai implicar a possibilidade de julgamento antecipado em razão da presunção de veracidade pela não impugnação específica dos argumentos trazidos pelo autor. Bom, mas o autor pode optar por produzir aqui provas, situação que vai me exigir uma audiência, ou ele pode optar pelo julgamento antecipado, artigo 335, desculpa, 355, situação para a qual nós já vamos passar para a sentença. Binto, nós já vamos passar para a decisão interlocutória de mérito do 356, acolhendo ou rejeitando esse pedido do autor. Bom, tudo bem. Ocorreu essa situação, nós vamos ter que verificar agora que, como o autor tem direito às contas, essas contas precisam ser prestadas pelo réu caído naquela situação no prazo de 15 dias. Podendo ter aqui perícia contábil para apurar de maneira mais adequada a realidade dessas contas e logo depois o julgamento das contas com condenação de pagamento para a parte que ficar devedora na decisão. Fica clara essa ideia? Fica claro como esse movimento, vamos dizer assim, da ação de exigir contas acaba acontecendo, para nós? Perfeito? Dúvida? Não, sem dúvida. Tá. Vamos avançar no estudo dos procedimentos especiais. Vamos aproveitar aqui para a gente lidar com um procedimento peculiar aqui. Eu vou chamar esse procedimento, deixa eu localizá-lo aqui no CPC para vocês, de oposição. Aqui. Ele é um procedimento petitinho, na verdade, previsto no CPC, mas ele é um procedimento também interessante. Se eu fosse representar
graficamente a oposição, eu chegaria na seguinte situação. Eu tenho aqui um processo, vamos chamar de processo 1, e nesse processo eu tenho o autor litigando contra o réu a titularidade de uma coisa ou direito. De uma coisa ou direito. A oposição, enquanto procedimento especial, ela só é possível se a minha discussão é uma discussão sobre titularidade. Então, nesse processo 1, o autor e o réu discutem quem é o dono dessa coisa. É como se, sei lá, vamos imaginar aqui, o Davi e eu estivéssemos disputando a propriedade desta caneca com a cara do Mandaloriano, né? Essa caneca, né? Eu alego que a caneca é minha, o Davi alega que a caneca é dele, e a gente quer uma sentença que diga quem é o dono da caneca. Beleza, beleza, tranquilo. Qual é o problema? Vai ser proposto um processo de número 2, no qual uma outra pessoa, que nós vamos chamar de opoente, litiga essa mesma coisa ou esse mesmo direito em face do autor e do réu. É como se, então, eu e o Davi estamos discutindo essa caneca e você, Aldrin, chega e diz o seguinte: não, não, a caneca não é nem do Pedrão nem do Davi, a caneca é minha. Eu quero uma sentença que declare que a caneca é minha. Percebam, a discussão aqui é com relação a essa mesma coisa aqui. Bom, a oposição, ela passa por uma estrutura normativa que envolve aqui a figura da conexão, prevista no artigo 56 do Código de Processo Civil e já conhecida por vocês, porque a conexão ela vai existir toda vez que eu tenho uma discussão que tem, embora dois processos distintos, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Observem, o pedido do autor no processo 1 é a declaração de titularidade da caneca. O pedido do opoente no processo 2 é a declaração de titularidade da mesma caneca, né? Então, é como se ele estivesse dizendo, não, não é sua nem sua, é minha. E, portanto, isso precisa ser resolvido. Observem que, de uma maneira bastante interessante, quando a gente lida com a figura da oposição, eu estou sobre o mesmo objeto, expandindo a lite, trazendo agora uma relação sui generis, onde antes eu tinha rivais, autor e réu, agora eles são litisconsortes passivos do opoente. E na linguagem técnico-processual, eles serão denominados de opostos. Mas não são daqueles que se atraem. Talvez são aqueles que se traem. E dentro da situação aqui em discussão, né, é uma espécie de cada um por si. O opoente vai tentar provar que o objeto é dele, o autor vai tentar provar que o objeto é dele, o réu vai tentar provar que o objeto é dele, e ao final eu vou ter uma única sentença definindo qual dos três é o dono do objeto.
né? Ou seja, essa sentença, esse provimento, ele chega com o propósito de estabelecer qual dos dois é o objeto. Só que aqui, vamos observar, existe um elemento lógico. Eu primeiro, eu vou ter que julgar o processo 2 para saber se realmente o opoente é ou não o titular da coisa. Se o opoente for o titular da coisa, o autor e o réu perderam. Bom, acabou. Automaticamente o processo 1 perdeu seu objeto. Depois, se o opoente for eliminado, aí nós vamos julgar o processo 1 para poder definir quem é o proprietário titular da coisa, se é o autor ou se eventualmente é o réu. Né? A lógica aqui normativa, vamos dizer, ela vem então nessa toada. Né? Então, primeiro o código começa o 682 dizendo que quem pretender no todo ou em parte coisa ou direito litigioso controvertido pelo autor e réu de outro processo poderá, até que seja proferida a sentença, apresentar a oposição. Observação importante. Por que até a sentença? Porque a sentença do processo 1 vai definir quem é o proprietário, se é o autor ou se é o réu. A partir do momento que a sentença já for proferida e chegar na conclusão que a coisa é do autor ou é do réu, o opoente, propondo a sua ação, apenas o fará em face daquele vencedor da sentença. Ele não tem mais razão nenhuma de propor oposição em face da parte sucumbente, porque já ficou definido, inclusive por sentença, que essa parte sucumbente não tem a coisa não é dela, né? Ela não é titular, portanto, ela não é nem parte legítima para participar da oposição. Fica clara essa visualização, gente? Bom, nessa sequência, o opoente ele vai inaugurar um procedimento novo, diz o 683, porém conexo. Novo, porém conexo, no qual ele está exercendo pretensão própria e vai ter que cumprir os requisitos exigidos pela ação, no qual ele pretenda a demonstração de titularidade. Em cima disso, né, essa oposição ela vai ser distribuída por dependência, portanto, em apenso, coligada, atrelada aos autos do processo 1, sendo então os opostos réu e, portanto, citados na pessoa dos seus respectivos advogados para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Observem uma coisa interessante. A oposição também é uma ação dúplice. Portanto, não tem sentido na oposição eu apresentar reconvenção. O autor e o réu do processo 1, eles já deixaram claro para o judiciário que eles estão discutindo quem é o titular da coisa. Então, quando o opoente chega e diz é minha, os opostos vão dizer não, é minha. E beleza, beleza. Né? Não seria necessário mover uma reconvenção como forma de ampliação do litígio, porque todo litígio gira em torno da definição da titularidade daquela coisa. Né? Isso seria meio, vamos dizer, redundante. Seria meio sem motivo. Né? Agora, por outro lado, eu posso ter uma situação dentro da qual um dos opostos reconhece o pedido do opoente. Então, olha o que ele está dizendo. Né? Basicamente, do ponto de vista
gráfico, ele está dizendo o seguinte: a coisa não é minha. A coisa não é minha, oponente. Eu quero sair do processo. Bom, se foi o autor que reconheceu, o processo 1 perdeu sua razão de existir. Se foi o réu que reconheceu, significa que automaticamente o autor sai vencedor do processo 1. Mas não necessariamente ele é o dono da coisa. Eu vou precisar julgar o processo 2 para definir realmente se, em face do oponente, ele pode ou não pode ser considerado o dono, o titular. Bom, resumindo aqui na lógica do Código de Processo Civil, o reconhecimento jurídico da procedência do pedido de um não implica que o oponente esteja certo. Ainda haverá necessidade de apuração judicial e a ação segue em face do oposto remanescente. E beleza? Né? E beleza? E beleza? Né? E para evitar, por óbvio, decisões contraditórias, a oposição vai tramitar simultaneamente a ação originária, esse processo 1. Né? Então, eu vou ter uma única sentença, eu vou ter uma única audiência de instrução e julgamento, mas eu vou ter um modelo de processo, observem que coisa interessante, que ele não é um modelo bipolarizado como o modelo tradicional, em ativo e passivo. Eu tenho, na verdade, uma mistura extremamente dinâmica entre o oponente e os opostos, e em condição de igualdade, litigando e tentando demonstrar que os outros não são os titulares da coisa. Né? E isso é um elemento extremamente interessante. Aqui a gente tem um problema bastante curioso. Eu poderia ter uma oposição da oposição. E isso muitas vezes pode representar um belo, vamos dizer aqui, um belo de um problema para nós. Né? Porque muitas vezes o céu é o limite. Bom, para quem não conseguiu visualizar a ideia de oposição da oposição, explico. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho o processo 1, onde o autor litiga com o réu. Eu tenho um processo 2, vamos dizer, onde esse opoente 1 litiga com o autor e o réu. E a oposição da oposição seria chegada num processo 3 de um opoente 2 que colocaria o autor, o réu, e o opoente 1 como litisconsortes passivos. E aí vocês vão virar e dizer o seguinte: mas Pedro, quando isso pode ter fim? Pequenos gafanhotos? Nunca. Posso ter oposição da oposição, dependendo, digamos assim, da possibilidade dessa coisa realmente ter a sua titularidade tão obscura e, de maneira simultânea, acabar pertencendo para diversas pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Isso vindo a acontecer, isso pode acabar gerando esse transtorno processual, essa turbulência processual, em que eu tenho o ingresso de um novo litigando sobre um determinado direito. Né? É claro que, se a gente está falando de uma situação dentro da qual a titularidade desse bem ela é uma titularidade mais segura do ponto de vista da observância das formalidades jurídicas contratualmente estabelecida, etc, 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 ok, a coisa fica boa, a coisa fica fácil, né? A coisa fica adequada de ser bem dimensionada. Se eu tenho uma coisa que, eventualmente, pela sua própria natureza, ela pode transitar
na mão de um monte de gente, isso pode gerar problema, né? Imagina, por exemplo, sei lá, uma situação de um telefone celular que pode acabar tendo um nível de circulabilidade muito grande, né? Quer dizer, esse telefone celular, ao mesmo tempo, ele pode estar passando aqui na mão de um monte de gente e ocorrer uma discussão mais complexa, mais profunda, sobre quem é o verdadeiro titular daquele objeto. E isso vai gerar problema, né? Isso vai gerar transtorno, isso vai gerar uma série de discussões e de problematizações que, enfim, podem não ter fim. Do ponto de vista prático, podem acabar gerando, então, demandas sobre demandas, e aí uma circulabilidade ad infinito, né? Então, esse é um fator complicador, mas que, bom, faz parte da vida, né? O direito processual, ele não pode deixar de levar em conta essa possibilidade de proliferação, enfim, né? Paciência. Paciência. Bom, uh, vamos trabalhar aqui com um outro procedimento especial ainda. E aí eu quero fazer uma ressalva, né? Vamos dizer assim, vamos fazer assim, que esse procedimento ele parece com oposição, mas ele não é oposição e acaba que, de certo modo, algumas pessoas, principalmente em provas de concurso público, confundem esses dois procedimentos. E ao realizar essa confusão, muitas vezes cai numa pegadinha e isso prejudica muito o resultado nessa avaliação. Eu estou me referindo aqui a uma figura que é a chamada ação de embargos de terceiro. Qual é a ideia? Os embargos de terceiro aparecem no artigo 674. E o caput é extremamente expressivo e eu diria importante para a gente poder visualizar. Peraí. Para a gente poder visualizar a discussão. Os de terceiro, eles são uma modalidade de discussão no qual eu quero, ao mesmo tempo, um pedido de declaração judicial acerca da posse de um bem ou coisa e, ao mesmo tempo, a anulação de uma ordem judicial que determinou a apreensão daquele bem, daquela coisa. De modo que essa ordem ela seria ilegal, porque essa ordem está afetando a minha posse. Bom, olha o que eu quero trazer aqui para visualização de vocês. Qual é o macete? Para que, eventualmente, vocês nunca errem uma discussão, né, sobre os embargos de terceiro ou, eventualmente, sobre a oposição, né? Quando eu estou falando da oposição, a minha discussão é propriedade. E vocês tiveram direitos reais esse período.
Então, vocês sabem a diferença de posse e propriedade. Perfeito? Vocês sabem a diferença. Isso, tira o gato de frente aí. Vocês sabem a diferença de posse e propriedade. Quando eu estou discutindo a figura dos embargos, o gato voltou. Quando nós estamos discutindo a figura dos embargos, olha só que coisa interessante. Né? Aqui, na discussão dos embargos, peraí. Na discussão dos embargos, eu estou discutindo posse. Né? Eu estou discutindo posse. E vocês já sabem que uma coisa é discutir propriedade, a outra coisa totalmente diferente é discutir posse. Né? Então, numa questão do exame da OAB, de concurso público, enfim, a primeira coisa para você saber identificar qual é o direito é a chave para você identificar qual é o procedimento. Falamos aqui em cima numa discussão sobre propriedade. Eu sou o titular da coisa, eu sou o titular do direito. No segundo caso, eu estou exatamente dizendo, não, eu sou possuidor. E quando eu discuto posse, eu não discuto propriedade. E vice-versa, como o Código Civil, e aí isso não tem nenhuma culpa, o Código de Processo Civil, o Código Civil, assim ele vai estabelecer. Né? Logo, voltando. 674. Quem não sendo parte no processo, então, por isso eu sou terceiro, eu não sou autor, eu não sou réu, mas eu tive a minha posse danificada, ameaçada, atingida por uma constrição ou ameaça de constrição judicial. O juiz pode determinar uma busca e apreensão em um bem que esteja sobre a minha posse. O juiz pode determinar uma penhora sobre um bem que esteja na minha posse. Né? E aí, atenção, nos embargos de terceiro, ninguém está discutindo quem é o titular. Ninguém está discutindo quem é o titular. Ninguém está discutindo quem é o proprietário. Mas eu estou vindo em juízo e dizendo, Excelência, você não pode penhorar bens do réu. Perdão, Excelência, você não pode penhorar o bem tal porque ele não é da posse do réu, ele é da minha posse. E eu não sou o réu. Eu não tenho nada a ver com essa conversa. Eu não tenho nada a ver com essa situação. Por que eu estou sendo atingido por essa ação se nem parte desta ação eu sou? Ora, o princípio do contraditório, que estabelece o meu direito de coparticipação em todas as vezes que eu for eventualmente atingido, ele vai alarmar aqui. E, portanto, ele vai dizer, opa, eu tenho uma nulidade. Se eu estou sendo atingido pela essa decisão, então você vai ter que me ouvir. Então você vai ter que saber de mim se e como essa situação me afeta. Né? E aí, uma das formas é exatamente eu dizer que a minha posse foi tocada, sendo que, na verdade, eu não tenho nenhuma relação nesse processo. O que eu quero? Eu quero que o juiz declare a minha posse. E eu quero que o juiz declare que o ato dele é ilegal, foi errado, foi equivocado, atingiu um bem que não deveria ter atingido. E a partir do momento que atingiu um bem que não deveria ter atingido, eu quero que ele anule aquele ato. Né? E, portanto, libere o bem da constrição judicial. Há aqui uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês, que é interessante,
quando a gente pensa a figura dos embargos de terceiro pelo seguinte. Deixa eu trazer aqui o procedimento para visualização de vocês, para facilitar. O Código de Processo Civil, ele exige que eu seja capaz de fazer. Deixa eu marcar aqui de uma cor mais chamativa. De trazer uma prova documental ou pelo menos uma prova testemunhal preliminar da minha posse. Então, tão logo a petição inicial ela é distribuída, e ela é distribuída para o mesmo processo que afetou a minha posse, que afetou a minha coisa, eu já tenho que abastecer a minha petição inicial com documentos que comprovem a minha posse. Ou dizer para o juiz que eu preciso de uma audiência antes do réu ser citado para provar via testemunha, aqui, ó, para provar via testemunha a minha posse. Então, o grande problema é se eu vou ser capaz de provar ou de não provar a posse. Se eu não provei a posse, o juiz vai negar a tutela provisória. E aí, lembrando que essa tutela provisória, ela não é uma tutela provisória de urgência. Ela é um caso de tutela provisória de evidência, embora não prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil. Lembra que lá na aula, lá atrás, nesse mês, no início do mês, eu falei que existem outras modalidades de tutela de evidência, para além daquelas previstas no artigo 311? Bom, pois é, o artigo 677 me dá uma nova figura, uma nova forma de tutela de evidência. Eu vou ter que trazer para o juízo um conforto, principalmente documental, de que eu sou o possuidor. E aí ele já vai determinar liminarmente a liberação da coisa atingida pela constrição judicial. Bom, se ele concordar que eu tenho toda a aparência e evidência de ser o seu possuidor, né? Então, se eu não provo a posse, ele vai indeferir a tutela de evidência. Se eu consigo provar a posse, ele vai suspender os efeitos e eficácia daquela medida até o julgamento dos embargos. Nesse momento, se eu perdi a posse, ele vai determinar a reintegração da posse. Se essa posse ela está sendo só ameaçada, ele vai determinar a minha manutenção, né? É claro que aqui há uma situação interessante também. O 678 ele vai estabelecer que o juiz, para deferir a tutela de evidência, ele pode exigir a prestação de caução. Ele pode exigir que eu deposite um valor ou entregue bens dotados de expressão econômica que, se eu perder os embargos e, eventualmente, em razão dos efeitos da medida liminar, provocarem um dano a uma das partes do processo, isso vai servir para recompor o prejuízo. E depois, observem, desse ato complexo, é que ele vai determinar a citação do embargado, né? Então, eu trago a petição, ele analisa a tutela de evidência e só depois ele cita o réu. Portanto, é uma medida liminar, in limiris, antes da citação do réu. Tá. Mas quem é o réu? Quem é o réu nos embargos de terceiro? O juiz, pela decisão? Não. O autor da ação, seja de execução ou de conhecimento,
que gerou a decisão judicial que afetou a minha posse. Esse é o réu. Esse é o réu para contra eu vou voltar aqui os meus embargos de terceiro. Bom, esse réu, ele precisa ser citado, e aí eu posso ter duas situações. Ele contesta e ele não contesta. Atenção, o que nós estamos discutindo em sede de contestação? Né? É preciso lembrar. Posse. Só. Posse. Eu sou ou não sou possuidor? Eu sou ou não sou possuidor? Porque se eu sou possuidor e eu não sou parte do processo, a medida é legal. Se eu não sou possuidor, bom, então a medida é legal. Beleza. Toda a discussão processual está exatamente nesse núcleo. Única e exclusivamente nesse núcleo. Nada além desse núcleo. Posse. Posse. E aí vocês fazem a diferença da oposição, onde a gente estava discutindo propriedade, titularidade. Né? Eventualmente, eu posso precisar de uma audiência de instrução e julgamento, mas para melhorar a minha posse, já que eu já fiz aqui a prova dessa posse, e o juiz vai julgar por sentença. Né? Se ele confirma a liminar, mantém-me na posse. Se ele não confirma a liminar, porque ele julga improcedente os embargos, então ele vai liberar a caução a favor do embargante e vai cassar a medida liminar, reestabelecendo o curso do processo principal. Né? O movimento ele é curto, né? Por isso ele é um procedimento especial. Né? Eu não tenho aqui todas aquelas fases de saneamento, etc. Não. Beleza. Petição inicial, medida liminar, citação, contestação, se necessário, audiência, sentença. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Né? O procedimento, com tudo isso, a princípio, ele seria um procedimento ultra rápido. O embargos de terceiro, em menos de 60 dias, ele estaria sendo julgado. Atenção, porque esse é um prazo até muito mais rápido que o próprio juizado especial consegue prever na sua legislação. Né? Mas por quê? Porque eu tenho que tentar, da maneira mais ágil possível, resolver se eu sou ou não sou possuidor, para eu poder ter ou reaver a coisa que foi perdida. Né? Então, essa é mais ou menos a lógica, né, por detrás aqui do procedimento. Tranquilo? Dúvida? Professor. Sim? Luciano. Oi, Luciano, pode falar. Eu estou revendo aqui o 674. No parágrafo 1º, ele cita, né? Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Perfeito. Aí, você acabou de explicar para todos nós que os embargos de terceiro não vão discutir titularidade e apenas posse. Aí Isso. eu queria entender essa relação desse terceiro proprietário. É aí que surgiu a minha dúvida. Proprietário, possuidor. Possuidor, por que proprietário? Ah, sim, entendi. Você não está discutindo que você é proprietário. Você tem a posse porque é proprietário. Porque você viu no direito civil, a princípio, a posse acompanha a propriedade. Isso. Mas ela pode se desmembrar. Uhum. Aqui, eu não quero discutir propriedade, eu quero discutir a posse. Uhum. Se eu demonstrar que eu sou proprietário / possuidor, então eu sou possuidor. Entendi. E aí é isso que o parágrafo 1º está dizendo. Uhum. Entendi. Obrigado. Perfeito? Ok.
Dúvida, gente? Dúvida? Então, acho que é isso. Acho que é isso. Na semana que vem... vamos lá. Mais uma vez. Deixa eu repassar com vocês nosso calendário, porque tem gente que depois fica perdido. Na nossa aula de quarta que vem, nós temos aula, e aí aula normal, presencial. E daqui a pouco alguém pergunta, mas presencial onde? Lá na PUC. Lá na PUC, aula presencial lá na PUC. E essa aula presencial, nós vamos avançar um pouco mais na discussão dos procedimentos especiais. E eu quero trabalhar 2 procedimentos especiais importantes. Eu vou trabalhar com vocês a chamada ação munitória e eu vou trabalhar o procedimento de dissolução parcial parcial de sociedade. Tá? Então, isso na quarta que vem. Na quinta que vem, eu vou aplicar a prova de segunda chamada. Só para quem perdeu a prova. Então, eventualmente, e tem gente, segundo o Canvas, que não fez a prova, então tem direito aqui a fazer essa prova. Matéria toda até a aula de quarta-feira, eu vou estar aplicando essa prova. Tá. Na quarta da outra semana, salvo engano aqui, essa quarta vai ser do dia 7. Jesus Cristo. 7/12. Global. Lembrando também os desavisados que o dia 8/12 é feriado na PUC, já que ela segue o calendário de Belo Horizonte, e esse é um feriado municipal. Né? Então, esse é o nosso calendário. A nossa próxima aula, quarta, será presencial e será a nossa última aula expositiva do semestre para a gente tratar sobre ação munitória e dissolução parcial de sociedade. Quinta-feira, porque eu não tenho outra aula antes da Global, segunda chamada. Só para quem perdeu. Quem não precisa fazer prova, está liberado, não precisa vir, vai assistir Copa do Mundo, novela da Globo. E tem coisa melhor no Netflix. E, eventualmente, no dia 7, prova global. Combinado? Então é isso, meus queridos. Ficamos por aqui. Acho que foi produtivo. Conseguimos trabalhar 3 procedimentos especiais importantes. Né? Então, fica bom. Fica bom aqui para a gente o conteúdo. Essa aula ela vai ser disponibilizada para vocês. Eu vou colocar ela lá no meu canal do YouTube já, só baixá-la aqui e já transfiro para o canal do YouTube para quem eventualmente não pôde assisti-la. Né? Aí vocês avisam os demais e aproveitam e fazem uma propaganda do canal. Né? Quem não conhece o canal está perdendo. Né? É o meu canal aqui do YouTube, da Pedrão Advogados. Tem ali um monte de vídeo, tem um monte de conteúdo, tem o meu podcast,
o Em Juízo, que acontece o lançamento todo sábado, 11 horas, com conteúdos e informação jurídica, recebendo convidados afins, né? E aí tem um monte de outras aulas, defesa de mestrado, de doutorado, palestras que eu participei, etc, etc, etc. Bom, tem uma quantidade razoável aqui de vídeos. Bom, então é isso, né? Desejar aí uma boa noite para vocês. Nos vemos na quarta que vem. Boa noite, obrigada. Às ordens, gente. Uma ótima noite.